Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olhando essa palavra hoje, que me chamou a atenção, que Jesus passando, né, nessa aldeia, a Bíblia diz que os leprosos saíram ao seu encontro, mas eles não chegaram perto de Jesus, não encostaram em Jesus, por eles serem leprosos. Mas a Bíblia diz que de longe, eles levantaram a sua voz. De longe, eles clamaram. De longe, eles reconheceram que Jesus era mestre. Eles estavam já dando a glória de Deus a Jesus, a glória já que era devida. Então eles clamavam em alta voz. E que me chamou a atenção também, que Jesus, vendo eles, falou: vai e mostra-se ao sacerdote. Mas só que quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que eles foram, só depois que eles ficaram sãos, assim, quando eles foram caminhando. Então, quando Jesus muitas das vezes fala conosco, vai, é necessário que muitas das vezes nós venhamos caminhar. E através da nossa caminhada, através da nossa obediência, é que nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Amém. Seja quem quer que for. E muitas das vezes Deus dá essa dádiva a muitos, mas poucos são aqueles que voltam para adorar, que voltam para agradecer, que voltam para se prostrar. Então adorar quer dizer venerar, quer dizer amar ao extremo. Então eles veneraram, eles deram glória ao Senhor. Então eles voltaram para exaltar o nome do Senhor Jesus. Eles não, um só voltou, o qual era samaritano, o qual muitas das vezes é aquele que foi desprezado por muitos, mas esse voltou para agradecer, esse voltou para exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz mais, que Jesus pergunta pelos outros, mas eles não voltaram, somente ele. E Jesus falou assim, disse: levanta-te. Quer dizer que ele estava prostrado adiante de Deus, adiante de Jesus. Ele estava grato pelo que Jesus fez na sua vida, pela enfermidade, o qual afastava ele de todo mundo, o qual afastava ele da sua família. Quantas pessoas têm muitas enfermidades, não quer dizer muitas das vezes esta lepra física, mas pode ser uma lepra às vezes da ignorância, às vezes a lepra da falta do amor,
A lepra muitas das vezes da droga, a lepra muitas das vezes da bebida, a lepra muitas das vezes de não querer compreender o seu próximo, o seu ente querido, aquele que está ao seu lado, aquele que muitas das vezes está até mesmo orando por você, orando por mim. Então, se tem pessoas que precisam ser limpas, que precisam ser sarados, e quando Deus sara, muitas das vezes até a mágoa de nossos corações, então nós devemos ser gratos sim, porque não guardamos mais um rancor, não tem mais aquela dor, aquela ferida, muitas das vezes, ou qual foi causada por pessoas que nos feriu. Então somos sarados, então temos motivos sim, todos os dias para agradecer a Deus, porque perdoamos, não guardamos mágoa, então não guardamos feridas, embora doeu, ficou cicatriz, ficou, mas fomos sarados, fomos curados, fomos transformados. Jesus mudou a nossa vida, só Ele pode transformar a vida do ser humano, o caráter, pode mudar a essência, muitas das vezes, de dentro de nós. Então Ele voltou, Ele estava prostrado, então levanta, a tua fé te salvou. Jesus falou que Ele não estava somente sarado, mas a fé dele salvou ele. A fé dele mudou a sua história. A fé dele mudou a sua vida. Então é a grande importância todos os dias nós prostrarmos diante de Deus e o adorar. Então Jesus é aquele que te conhece, é aquele que te chama, é aquele que vê o que você passa, é aquele que vê a sua dor, é aquele que vê o seu pensamento. Me faz lembrar de Natanael, quando Jesus chamou Filipe, lá em João, capítulo 1, versículo 42. Que Jesus primeiro falou com Filipe, disse assim: levantou-se Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: 43. Aí no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, ele começou a indagar: quem és tu? Então, Filipe já anunciou: vem ver. Ele duvidou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, vem ver. Então ele começou a reconhecer e adorar a Deus, porque Jesus falou somente que viu ele assentado debaixo de uma figueira. Jesus não estava nem lá, mas Jesus viu. Não estava fisicamente, porque a Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está todo momento ao seu lado, ele está todo momento ouvindo o seu pensamento, ouvindo o meu pensamento. Ele está todo momento nos acompanhando. Quando nós estamos aqui, fora daqui, ele sabe da nossa dificuldade, ele sabe da nossa carência, ele sabe de todas as coisas.
Então o Senhor, Ele te contempla, Ele me contempla todos os momentos. Glória a Jesus. Então, aí ele viu, ele achou o quê? Ah, é só um profeta. Não, esse é o Filho de Deus. Agora você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então agora você vai ver a glória. Então ele começou a seguir a Jesus e começou a ver a glória de Deus. Jesus curando, Aleluia, Pai. Jesus andando sobre o mar, Jesus expulsando demônios. Ele começou a ver Jesus fazendo maravilhas sobre a vida de outras pessoas e sobre a vida dele também. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, é necessário que nós possamos adorá-lo, agradecer, o exaltar. Então, quando Jesus... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falou com ele. Glória a Jesus. Aleluia. Ele sabia que não era um qualquer que estava falando com ele. Verdade. E Felipe já tinha falado. É um daqueles que Moisés falou. Aleluia. É um daqueles que os profetas falou. É um daqueles não. Disse: havemos achado aquele de quem Moisés falou. Havemos achado aquele de quem os profetas falaram, que era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que havia de tirar o pecado do mundo. Então Jesus é aquele que o único que pode purificar, o único que pode salvar. Então a Bíblia diz lá em João, capítulo 9, de um que nem viu Jesus. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Quantos não têm visto, mas ouviram e buscaram com o seu coração, como a pastora leu aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 12, que quando ele se propôs a buscar o Senhor, a se humilhar com o seu coração, o Senhor ouviu a sua súplica. Então a Bíblia diz aqui, no capítulo 9, acerca de um cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos perguntaram quem havia pecado, se era ele ou se eram os seus pais. E Jesus falou: nem ele e nem seus pais, mas isso é para que se manifestem a glória de Deus. Aleluia. Ele não tinha feito nada ainda. Ele não tinha curado aquele homem, ele não tinha perdoado aquele homem, ele não tinha manifestado nada. Os próprios discípulos indagaram, mas ele falou: é para que se manifeste nele a obra de Deus. E a Bíblia diz que tendo dito isso, ele cuspiu na terra e ele, com a sua saliva, ele fez o lodo. Deus, aleluia. E não falou para aquele homem que ele seria curado. Ele falou: lava-te no tanque de Siloé. Verdade, Deus. Que significa enviado. Ele somente lhe obedeceu. Ele somente foi e foi curado. Isso é verdade, Pai. E foi mudada a sua história. Deus, aleluia. Porque ele ouviu e obedeceu. Verdade, Senhor. E a Bíblia diz que os vizinhos dele falou: não era aquele cego de nascença? Nasceu cego, É Jesus. que mendigava. Deus. Ele não tinha nada, ele era mendigo. Nem a sua visão ele tinha. Que mendigava. Pai. Oh Deus.
Se não é ele, parece com ele. Mas acho que é ele sim. É, Jesus. Aí pegaram ele e levaram para os sacerdotes. E a Bíblia diz que naquele dia era dia de sábado. Já era um dia para contrariar mesmo. Era o dia de sábado. Então eles ficaram indignados. Foi quem te curou. É, Senhor. Aí a Bíblia diz que ele disse assim, e ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. É, Jesus. Então fui e lavei-me e vi. Glória a Jesus, é verdade. Aí eles perguntaram, disseram, pois onde está? E respondeu ele, não sei. Então ele ouviu que foi Jesus. Ele não viu Jesus. Ele só obedeceu. E eles indagando, falou, não sei. Então a Bíblia diz que eles mais abaixo, eles não acreditavam que ele era de nascença, cego de nascença. E o que aconteceu? Foram perguntar aos seus pais. Os seus pais temorosos, com medo de ser expulso da sinagoga, falou, ele já é crescido e pode responder. Eu sei que ele é meu filho. Ele é o meu filho. E também nasceu cego. Jesus, é agora, verdade. quem curou ele, quem fez, eu não sei. É então eles Deus. teriam ser expulsos da sinagoga. E foram lá novamente Aleluia. indagar ele. É verdade. E indagando novamente, uma vez ele falou, e na outra ele falou, ué, vocês querem se converter a Jesus? O cego falou, vocês querem se converter a Jesus? É, Jesus. Eles revoltados. A Bíblia diz que eles revoltados. Verdade, meu Pai. Diz aqui, tomaram também os fariseus, como vira ele. Deus Santo, poderoso. Deus vivo, aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Glória a Ele, Jesus. ele falou que ele não acreditava, porque Jesus, ele era pecador. Aí ele respondeu, pois, disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, É, Jesus. havendo eu sido cego, agora vejo. É, Senhor, aleluia. E tomaram a dizer, quem te abriu os olhos e como te abriu? E ele respondeu, já vos lhe disse, se não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? É, meu Pai. Então eles não ouviram a primeira vez, Deus, para que estão aleluia. perguntando de novo, se eles não vão aceitar o que ele vai Jesus. falar. É, meu Pai. Ô, Aí ele grande perguntou, Deus. queres vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Você quer se tornar discípulo de Jesus? Então a Bíblia diz que ele, então o enjoelharam e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Meu Deus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Então eles aceitavam Moisés, mas não aceitavam a Jesus. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz que ele falou, é por isso que eu me maravilho, que vós não sabem de onde ele é. É, Jesus. E me abrisse os olhos. Glória a Jesus. Ora, aí ele falou, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. É, Jesus. Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade de Deus, esse ele ouve. Glória a Jesus. Então Deus não ouve a pecadores. Mas se ele é temente, É, Jesus. a esse Deus ouve. Amém. Então Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Então ele diz que desde o princípio, nunca tinha se ouvido que um cego de nascença tinha sido curado. É, Senhor. E ele foi. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a E ele botou assim, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. É verdade, Pai. Então, Deus fez aquele homem enxergar.
E ele estava dando testemunho que Jesus era de Deus. Ele estava afirmando, ele é de Deus. Vocês, não sei. Mas esse eu sei que é. Glória a Porque Jesus. ele fez eu ver. Aleluia. Aleluia. Esse eu sei que é, porque ele fez você Glória a ver. Jesus. Esse eu sei que é filho de Deus, porque fez eu mudar de vida. Deus vivo. Fez eu mudar a história. É verdade. A minha história da minha vida, a sua história da sua Deus vida. santo. A sua condição de não ver, É, Senhor. a sua condição de não mudar a sua situação. A sua situação, muitas das vezes, de pegar aquilo que muitas das vezes não enchesse o seu vazio, É, meu Pai. não completasse o seu vazio. Oh, Senhor, verdade. Então, esse eu sei que é de Deus. Verdade. Então ele afirmou. Então a Bíblia diz que eles falaram, você sendo nascido em pecado. Falou que ele estava cego, antes era cego porque ele tinha nascido em pecado. Quer nos ensinar a nós? Lá no versículo 34, ele responderam eles e disse, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e o expulsaram. E a Bíblia diz que Jesus agora se aproxima dele. Ele o expulsou e Jesus agora se aproxima dele. E diz, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. E Jesus disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o reconheceu. Glória a Creio, Deus, Senhor, aleluia. e se pranteou. Deus vivo. E a Bíblia diz que ele diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Então, quando nós não queremos aprender, quando nós não queremos buscar entendimento, como Daniel se aplicou a fazer. Então, quando nós não queremos, nós somos cegos, nós não queremos ver a verdade. A Bíblia diz que a luz vem ao mundo, mas os homens que estão em trevas não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Porque quando as obras nossas, mas estamos em trevas, vamos até Jesus, tudo fica claro daquilo ruim que nós estamos fazendo. Então ela vai ser manifesta. Vai vir na nossa mente, eu não posso, eu não devo, eu não quero, eu tenho que parar, eu não devo continuar. Aleluia. Então todas as vezes que um pingo de escuridão, de sombra, cai sobre nós, ela é manifesta sobre a luz. Aleluia. Então, nós temos que deixar. Verdade. Então, quando nós deixamos, a Bíblia diz que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Verdade, Jesus. Nós temos um Aleluia, advogado para advogar a nossa Glória a causa. Jesus. Então, Aleluia. aquele que confessa e deixa, lança fora, ele alcança a misericórdia. Glória a Jesus. Então, ele reconhecia aquele cego que Jesus era o Senhor. Então, ele o adorou. Então, a cada dia é necessário que nós venhamos o adorar. Amém, Jesus. Venhamos Glória a reconhecer, Deus. venhamos agradecer Verdade, pelo que ele Senhor, já tem aleluia. feito por nós. Glória a Deus, Ele- aleluia. É só nós caminharmos que ele opera os seus milagres, ele opera as suas maravilhas, Verdade, os Senhor. seus beneplácitos, ele opera as suas grandezas na É nossa verdade, vida. meu Pai. Porque ele é Aleluia. grandioso. Através da nossa caminhada, da nossa obediência, ele vai tirando aquilo que não provém dele. Aleluia. Seja doença, seja enfermidade. Muitas das vezes não quer dizer que nós estamos doentes, estamos enfermos, que nós estamos em pecados, que estamos endemoniados, não. É verdade, meu Pai. Se estamos enfermos,
é necessário que venhamos adorar a Deus. Não importa a nossa Aleluia. situação. Glória a Jesus. Importa que nós somos adorador. Verdade. Se nós somos adorador, se aquela enfermidade for ruim, ela vai sair na hora. É, Porque não pode ficar, somos adorador. Aleluia, Deus. Se é o mal, não vai ficar. Agora, se vai ser provada a nossa fé, que também muitas das vezes é provada a nossa fé, porque somos provados como ouro no fogo, Verdade, meu Deus. vamos continuar adorando. Meu Deus. Isaac morreu cego, mas morreu adorador. É verdade. Ele era cego, estava cego. A Bíblia diz que ele morreu vendo, não morreu cego, Meu Deus. mas morreu adorador. Aleluia. Aleluia. A nossa doença vem. A doença que não pode ficar nas nossas vidas é a doença do pecado. Glória a Jesus. Jó falou: nu eu vim, nu eu tornarei. É, Senhor. Então, nós viemos nu, Vamos voltar. vamos voltar nu. Glória a Jesus. Mas Aleluia. coupe a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus sará a sua enfermidade. É, Deus dá tudo e multiplicar tudo que ele tinha. Deus o exaltar novamente. E quando nós partimos desta vida, o Senhor que vai nos exaltar. É verdade, meu Deus. Vamos ter um corpo Aleluia. glorificado. É Não vamos verdade. ter mais fadigas. Glória Não a vamos Jesus. ter mais dores. Vamos Verdade, exaltar e glorificar o nome do Senhor Aleluia. todos os Glória dias a para Jesus. todo sempre. Glória, É glória. Porque é uma vida verdade, eterna. aleluia. É uma vida eterna que nos espera, com o qual vamos ali no adorar todos os Oh, dias. Deus, Vamos adorar o nosso Senhor todos os dias. Verdade, meu Pai. Então a Bíblia diz que Jesus deu a salvação a esse homem. Aleluia. Aleluia. Então ele é o Deus de perto, ele é o Deus de longe, Aleluia. ele é o Deus que quando você adora, ele vai operando, não importa. Você pode sair daqui, você chegou aqui com uma dor, você pode parar sua dor agora. Verdade. Quando Jesus. pode parar a sua dor Aleluia. quando você estiver caminhando na sua casa Oh, Deus, e chegar na é, sua casa Senhor. você não sentir mais nada. Amém. Pode acontecer de você dormir com ela, chegar amanhã É você Deus, não oh, sentir ela. poderoso, general. A vontade de Deus, Glória ao nome do Senhor. ela é soberana. É verdade, Deus. A Bíblia diz de uma mulher cananeia, lá em Mateus capítulo 15, versículo 22. Então essa mulher estava com a sua filha endemoniada. E ela clamava a Deus por misericórdia, a Jesus por misericórdia. Ela clamava. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Glória a aleluia. Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 22. Que diz assim: eis que uma mulher cananeia que Aleluia. saíra daquela cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, disse: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então, É, Jesus. a Bíblia diz que Jesus nem respondeu nada para ela no momento. Tem uns que ele responde, você pega, você faz. Você pega, você vai. Deus. Para essa, ele não respondeu nem nada. É, Jesus. Ele ficou quieto. Oh, Deus poderoso. E ainda os seus discípulos queriam que ela fosse embora. E Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então a Bíblia diz que antes dela receber, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que ela chegou e o adorou. Glória a Deus, aleluia. Então antes de mais nada é o adorar. Glória a Jesus. Você
e eu devemos o adorar. Verdade. Glória a Deus. Então, ela socorre-me, não aguento mais, socorre. Aí Jesus vai e fala uma palavra dura para ela. Essa mulher não era da casa de Israel. Os outros eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela não. Aleluia, Jesus. Então, ele estava falando que veio para eles. Mas só que muitas das vezes, os que têm a bênção não dão valor à bênção. O que tem um alimento não dá valor ao alimento. Muitas das vezes nós damos valor às pequenas coisas quando nós perdemos. Às vezes, foi igual, já falei uma vez aqui, aquela mulher lá na Ucrânia, 2 maçãzinhas, uma para os seus filhos, e ela quis somente comer a semente para matar a sua fome. Então, quando falta água, nós damos valor à água. Quando falta luz, nós damos valor à luz. Quando o vento do ventilador, o ventilador quebra, nós damos valor a um ventilador. Então, nós damos valor às coisas pequenas quando nós não temos. Então, Jesus não prometeu nada para ela. Jesus não falou que ia dar nada a ela. Verdade, Deus. Jesus falou assim, não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia, Jesus. Então, ela valorizou o pozinho do pão. Ela valorizou um pouquinho da palavra, que é o alimento de Deus. Ela valorizou, aleluia, a glória de Deus. Aleluia. Então ela já estava o adorando, É verdade. ela já estava o exaltando. Aleluia. Glória a Jesus. Você pensa, o ouro, ele é valioso. O ouro, ele é valioso. Você pega o pó do ouro. Já pensou? Todo ouro, todo mundo que tiver um ouro, te der um pouquinho só do pó do ouro, você vai ficar rico. É, Jesus. Só com um pouquinho do pó do ouro, Aleluia. você vai ficar rico. Então você valorizou um pouquinho do pó do ouro. Aleluia, Jesus. Imagina Grande Deus. se todo mundo que recebesse, depositasse na sua conta R$1, todo mundo, R$1, só R$1, você seria rico. É, R$1 Jesus. é como não fosse nada, Deus até 10 poderoso. centavos.